Jesus histórico versus Jesus religioso. O que foi alterado ao longo dos séculos? Você acredita que conhece Jesus? Talvez desde a infância você tenha ouvido histórias sobre quem ele foi, o que disse e o que representa. Mas e se o Jesus que chegou até nós não for exatamente o mesmo Jesus que viveu há 2000 anos? Neste vídeo, não vamos atacar a fé de ninguém. O objetivo aqui é outro: separar o Jesus histórico, reconstruído a partir de contexto, documentos e fontes antigas, do Jesus religioso, moldado ao longo dos séculos por doutrinas, concílios e estruturas de poder. Aqui, a proposta é analisar a religião como ela é. Para isso, precisamos voltar ao início: o mundo em que Jesus viveu. Jesus nasceu e viveu na Palestina do século I, uma região dominada pelo Império Romano. Era um território marcado por impostos abusivos, violência militar e forte tensão social. O povo judeu vivia sob ocupação estrangeira e aguardava um Messias, não espiritualizado, mas político, alguém que libertaria Israel. Jesus era judeu, viveu como judeu e morreu como judeu. Falava aramaico, frequentava sinagogas e conhecia profundamente a tradição judaica. Ele não fundou uma nova religião chamada cristianismo. Essa palavra sequer existia enquanto ele estava vivo. Historicamente, Jesus se encaixa no perfil de um pregador apocalíptico judeu, comum naquele período. Ele anunciava a chegada iminente do reino de Deus, que não era um lugar no céu, mas uma transformação radical da realidade: justiça para os pobres, queda dos poderosos e restauração moral da sociedade. O que dizem as fontes históricas? Fora da Bíblia, Jesus é citado por autores antigos como Flávio Joséfo, um historiador judeu, e Tácito, um historiador romano. Ambos confirmam pontos essenciais: Jesus existiu, teve seguidores e foi executado por ordem romana. Nenhuma dessas fontes descreve Jesus como um Deus. Ele aparece como um homem real, influente e considerado problemático pelas autoridades. Sua morte por crucificação não foi um acidente religioso, mas uma execução política, punição reservada a rebeldes e ameaças à ordem imperial. Isso já nos mostra uma diferença fundamental entre o Jesus histórico e o Jesus apresentado pela teologia posterior. Os evangelhos, fé, não biografia. Os evangelhos não foram escritos como biografias modernas. Eles surgem entre 40 e 70 anos após a morte de Jesus, em comunidades diferentes, com objetivos teológicos específicos. Seus autores são anônimos e escrevem para fortalecer a fé, não para registrar fatos de forma neutra. Por isso, encontramos diferenças e contradições claras, genealogias que não coincidem, relatos diferentes do nascimento, narrativas distintas da ressurreição, palavras finais diferentes na cruz. Isso não invalida a fé, mas deixa claro que os evangelhos são interpretações religiosas, não registros históricos imparciais. Cada comunidade moldou Jesus conforme suas necessidades espirituais. Paulo de Tarso e a grande transformação. Aqui entramos em um ponto decisivo. Paulo de Tarso nunca conheceu Jesus em vida. Sua experiência foi visionária após a morte de Jesus. Ainda assim, Paulo se tornou o maior responsável por espalhar o cristianismo fora do mundo judeu. Foi Paulo quem transformou o movimento de um mestre judeu em uma religião universal. Ele interpretou a morte de Jesus como um sacrifício cósmico para a salvação da humanidade. A mensagem ética de Jesus deu lugar a uma teologia centrada na fé, no pecado e na redenção. A partir desse momento, a pergunta deixa de ser como viver e passa a ser em quem acreditar. De movimento perseguido à religião oficial.
Durante os primeiros séculos, os cristãos foram perseguidos, mas tudo muda no século IV, quando o imperador Constantino adota o cristianismo como instrumento político. No Concílio de Nicéia, em 325 d.C., líderes religiosos com apoio imperial definem oficialmente a natureza divina de Jesus. Essa decisão não foi apenas espiritual, foi estratégica. Um império precisava de uma fé única, organizada e controlável. A partir daí, surgem dogmas oficiais, credos e fronteiras claras entre verdade e heresia. Textos foram excluídos, interpretações alternativas silenciadas e o Jesus institucional foi consolidado. O que foi enfatizado e o que foi silenciado? Com o passar dos séculos, algumas características de Jesus foram amplificadas, enquanto outras foram suavizadas ou esquecidas. Os milagres passaram a ter mais destaque do que os ensinamentos morais. A salvação após a morte se tornou mais importante do que a justiça no presente. A obediência religiosa ganhou mais valor do que o questionamento do poder. Ao mesmo tempo, o Jesus crítico das elites, defensor dos pobres e confrontador da hipocrisia religiosa foi sendo domesticado. Um Jesus mais conveniente às instituições. Comparação final. Quando colocamos lado a lado, a diferença é clara. O Jesus histórico, judeu do século I, mestre itinerante, crítico do sistema religioso, executado como ameaça política. O Jesus religioso, divindade absoluta, centro de culto institucional, moldado por concílios, usado ao longo da história para legitimar poder. Isso não significa que a fé seja falsa, significa que fé e história operam em campos diferentes. Encerramento reflexivo. Talvez a maior pergunta não seja quem foi Jesus, mas quem nós transformamos Jesus para que ele fosse, e o quanto dessa transformação serviu mais aos interesses humanos do que à mensagem original. Se esse conteúdo te fez refletir, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Aqui a religião é analisada como ela é, sem romantização, sem medo e sem manipulação.